Opa! E aí, galerinha, beleza? Essa é a aula 2. Eu tô atrasado com vocês porque era para eu ter colocado, né, essa matéria ontem, na terça-feira, no canal, mas com a correria, reuniões, tudo isso eu não consegui. Mas, enfim, vamos tocar o barco aqui, 15 minutinhos ou 20 minutinhos sobre o que nós falamos na sala de aula, sobre o Direito Processual Civil 1, que é a parte de processo de conhecimento, tá? Então, nós falamos sobre normas fundamentais e aplicação das normas processuais. Na aula 2, vamos identificar as normas fundamentais e aplicações das normas processuais. Então, nós falamos na parte inicial, né, dos artigos 13, 14 e 15 do CPC. Na sala de aula, nós lemos os artigos e começamos a fazer uma interpretação sobre esse conteúdo dito pelo caput desses referidos artigos. Então, nesse texto que eu criei, eu falo o seguinte, ó: para que o homem viva em sociedade é preciso o direito, ou um conjunto de normas executáveis coercitivamente, reconhecidas ou estabelecidas e aplicadas por órgãos institucionalizados. Então, nós comparamos a situação de uma sala de aula, porque dentro da sala de aula, nós convivemos em coletividade, em uma sociedade, né? E dentro desse ambiente de sala de aula que nós convivemos, nós temos ali, nós somos regidos por algumas normas principalmente da faculdade, onde os alunos têm que comparecer uma certa quantidade de frequência, ser avaliado para poder passar de ano, né? Tem a hora da merenda, que é 15 minutos para a gente merendar e tal. O professor tem que respeitar os alunos têm que respeitar o professor. Então, nós temos uma boa norma de convívio, né? E o direito é um fenômeno social criado pelo homem e para o homem, né? E que corresponde à exigência essencial e indeclinável de uma convivência ordenada, pois nenhuma sociedade poderia subsistir sem um mínimo de ordem, de direção e de solidariedade. Então, nós falamos aí sobre essas normas, sobre essa convivência entre as pessoas nos ambientes sociais, tá? Eu vou voltar aqui só mais um pouquinho. Nós fizemos um comentário em sala de aula com relação ao artigo 15 do CPC, não sei se vocês lembram, mas eu vou tocar no assunto aqui. Nós falamos sobre a questão de omissão nas normas especiais para a aplicação das normas que estão dispostas no artigo 15 do CPC, e eu citei principalmente sobre um vídeo que eu já gravei e está aqui no canal, que é os embargos de declaração, que apesar de previsto no CPC, no seu artigo 1022, ele não está previsto na Lei 14.133 de 2021, tá? E não está previsto também na lei específica, no caso, a Resolução 29 de 2009, que é a resolução, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, eu levei duas questões para a sala de aula. Um processo desportivo através de um Tribunal de Justiça Desportivo, que pode ser aplicado o artigo 1022 do CPC para recursos de embargo de declaração, e eu falei também que dentro de um procedimento administrativo, no caso de um processo licitatório, tá? À luz da Lei 14.133 de 2021, não sendo previsto embargo de declaração, caso haja algum dos vícios nele contidos, né? Que é a omissão, contradição, erro material, obscuridade, aí sim nós podemos aplicar e opor, né, que a palavra correta é opor, embargos declaratórios, mesmo com a legislação específica não prevendo. Beleza? Então, essa foi a explanação que nós tivemos lá na sala de aula na segunda-feira à noite, né, no segundou da faculdade, onde a galera começou a ficar mais à vontade, a perguntar, começamos a ficar mais à vontade, então o objetivo é esse. Nós agora falamos também sobre a interpretação e aplicação da norma processual no exercício das atividades jurisdicional, né, da atividade jurisdicional. O Estado concentra em si as funções de legislar, implementar e assegurar a observância das normas que regulam a convivência harmoniosa das pessoas em sociedade. Então, o que nós citamos lá em sala de aula, lembrando, para a gente poder começar a puxar esse raciocínio aqui? Nós falamos do Poder Executivo, né? Falamos do Poder Legislativo, falamos do Poder Judiciário, falamos que o Poder Judiciário ele aplica a norma legal e que até nós conversamos sem questão de política partidária,
Falamos que na época do último governo, né, do Jair Bolsonaro, se falava muito de STF, mas o STF está estruturando, está dentro da estrutura do Poder Judiciário, então o STF não pode legislar, né, o Poder Legislativo é quem tem que legislar, e apesar de haver diversas notícias com relação aos ministros do STF, de que um determinado ministro mandou ou que um determinado ministro fez, né, legislar não é a competência do STF, então nós temos que saber separar muito bem e termos em mente que o Poder Judiciário ele está para aplicar a norma legal, ele não cria norma. E aí nós debatemos sobre atos normativos, que é uma forma de regulamentar a operacionalidade de um tribunal de justiça, né? A operacionalidade do Poder Judiciário. Então, aí sim, é permitido pela Constituição, pelos regimentos internos, os atos normativos, né? De, por exemplo, vestimentas para acesso ao Tribunal de Justiça, de, por exemplo, determinado horário de funcionamento do Tribunal de Justiça. Isso não é previsto na lei seca, né? Mas sim, através de atos normativos, e aqui eu vou tomar uma água no meu copinho da legítima. Beleza? Então, vamos seguir. Estou falando muito rápido porque o conteúdo é muito grande, eu não quero me alongar muito, e o que eu quero mesmo é que vocês assimilem todo aquele conteúdo dado em sala de aula que foi muito exemplificativo. Volto a repetir, não se preocupem com a quantidade de perguntas ou a forma de interromper o conteúdo em sala de aula. Por favor, interrompam o máximo possível. A ideia é que vocês saiam com conhecimento, assimilando todo o conteúdo, e aí, se tiver faltando alguma coisa, eu venho aqui com mais tranquilidade, né? Uma horinha de aula, tranquilo, explicando de novo, que aí posto para vocês aí no canal, vocês pausem a matéria, perguntem na descrição do vídeo, nas mensagens, né, ou na descrição, ou envia pelo WhatsApp, vocês decidem o negócio a gente cumprir a nossa missão aqui no semestre. Então, já caminhando para o próximo slide, né, eu coloquei lá assim que a função destinada a assegurar a observância e cumprimento das regras de conduta é preponderantemente exercida pelo Poder Judiciário. Beleza. Entretanto, antes de se falar em atuação do Poder Judiciário, é mister que se explique, ainda que sucintamente, quando e por que se faz necessário recorrer à função jurisdicional. O Poder Judiciário tem um papel preponderantemente de criar as normas de conduta e o convívio social. Beleza, a gente falou sobre isso, né? Essa norma fica abstratamente adormecida num regime de espera, aguardando a ocorrência de um fato nela tipificado. Então, a lei, ela existe, ela aguarda, ela fica, né, disponível para sua aplicação. Então, havendo algum tipo de ato, né, ou fato que nela esteja tipificada, ela vai ser aplicada pelo Poder Judiciário. Falamos de fenômenos da incidência, né? Falamos sobre o enquadramento do fato, né? O grupo de fatos em conjunto típico que torna concreta a vontade da norma, que a norma começa a ser aplicada a partir de uma motivação. Sem a motivação, ela não é aplicada. Por exemplo, nós temos, eu falei num vídeo, né, que eu gravei e subi, sobre uma ação popular, né? Existe uma lei específica sobre ação popular, e a ação popular está prevista na lei, além de estar prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Se algum tipo de ato que seja praticado, que viole ou possa violar o meio ambiente, a administração pública, e nesse nível, né, violando o dispositivo legal ou causando prejuízo ao cidadão, ou até mesmo esse ato possa causar algum tipo de violação a um museu, né, a um patrimônio histórico e cultural, nós podemos interpor uma ação popular. E aí, dentro dessa interposição, nós vamos buscar todos os requisitos e a forma de interposição através dessa lei específica. Então, a lei ela vai existir, a norma vai existir, tá certo? Falando da questão da dialética do processo, falamos sobre fundamentos do pedido e da defesa e os argumentos, né?
quando se leva ao Poder Judiciário um conflito de interesse tem que haver duas partes para haver um conflito de interesse. Nós sabemos que, dentro do direito, nós temos que ter três personagens, que é o Estado, na figura do juiz, o autor e o réu. Então, o autor e o réu vão demonstrar o conflito de interesse e levar essa questão para o judiciário e fazer a aplicação da norma legal. Então, quando se leva ao Poder Judiciário um conflito de interesse referente ao não cumprimento de uma norma concreta, né, há de se distinguir o fato jurídico que dá ensejo à vontade concreta da lei. Fato típico que incide na norma abstrata, de que outros fatos que são apenas alegações produzidas pela parte. O fato típico que se enquadra a norma abstrata e que faz surgir vontade concreta na norma jurídica é que constitui o fundamento do pedido requerido ao Poder Judiciário. Então, todas as situações que possam acontecer onde uma das partes tenha o seu direito violado, tem que ser bem fundamentado e explicado com comprovação de documentação, inclusive testemunha, né? É a fundamentação do pedido para se levar o caso ao Estado, né, através do Poder Judiciário, e aí sim ter uma decisão favorável ou desfavorável para aquilo, tá certo? Então, vamos prosseguir aqui. Nós imergimos muito na questão dos atos jurídicos na aula passada, tá? E nessa aula nós passamos pela questão de fatos jurídicos. Debatemos, trouxemos exemplos, e esse quadro eu passei, inclusive, para outras turmas, quando nós tocamos no assunto de ato jurídico, e eu entro mais na questão superficial, mas é muito interessante vocês memorizarem esse gráfico, tá? Eu vou tentar transformar isso de uma maneira bem simples, até porque o objetivo do vídeo é ser curto. Expliquei em sala de aula que durante a petição inicial até a sentença nós temos uma trajetória, nós temos um caminho, nós temos uma marcha processual, onde o processo inicia com a petição inicial e termina com uma sentença. Dentro desse trâmite processual, acontecem diversos atos dentro dele, tá? Falando de processo civil, tá ok? Então, esses atos, eles são jurídicos, eles são praticados dentro de um processo judicial. Então, são atos jurídicos. E quem provoca esse ato é um ser humano, é o juiz, tá? Ou pode ser provocado através da parte. Então, nós temos o ato jurídico sendo um ato provocado por um ser humano, motivado por um ser humano. É jurídico porque estamos participando de um processo judicial, tá? E ele é perfeito porque ele está de acordo com a lei. Então, se eu falar em um ato jurídico perfeito, eu tenho um ato motivado por uma ação humana ou uma vontade humana dentro do que é previsto na lei, dentro de um processo legal, um processo judicial, tá certo? E o ato jurídico imperfeito é aquele que é praticado dentro do caminhar do processo, da marcha processual, sendo que esse ato viola dispositivo legal, falando de processo judicial, ok, pessoal? Falando de direito processual civil. Então, se esse ato praticado por um juiz ou então alguma parte processual violar um dispositivo legal, ele é um ato jurídico imperfeito, tá? E todo ato jurídico imperfeito é passível de nulidade. E como nós vamos conseguir anular um ato jurídico imperfeito? Nós podemos requerer a anulação desse ato através de um recurso, agravo de instrumento se for decisão interlocutória ou despacho, ou através de recurso de apelação, que é se for esse ato jurídico imperfeito proferido dentro de uma sentença, tá certo? Mas eu posso peticionar e interpor, colocar uma petição de reconsideração? Com certeza, você pode colocar a petição de reconsideração para poder tentar anular um ato jurídico imperfeito, mas vocês têm que saber que a petição de reconsideração não suspende e não interrompe prazo. Beleza aí? Tranquilidade? E aí nós entramos na questão dos fatos jurídicos, tá? Nós temos um pouco de complicação para entender os fatos naturais e os fatos humanos, mas vamos começar um pouquinho lá pelos fatos naturais, e aí na próxima aula eu vou dar uma recheada nessa questão de fatos humanos, para a gente conseguir assimilar melhor e trazer esse raciocínio mais lógico
para dentro da nossa cabeça, e após esse quadro a gente encerra e eu volto na próxima aula esgotando toda a parte dos fatos humanos. Por quê? Porque dentro dos atos jurídicos nós estamos falando exclusivamente de ato gerado por fato humano. Então, se eu começar a falar agora sobre fato humano, quando eu for explicar fatos naturais, a gente vai ter um pouco de confusão por aqui, então a gente vai parar quando chegar na parte de fato humano. Tá? Então, vamos entender o seguinte: quando nós falamos de fato jurídico, nós falamos de fatos naturais, nós falamos de evento da natureza, nós falamos de movimentação natural, nada de interferência ou intervenção humana. Tá? Inicialmente, vamos pensar desse jeito, que o fato jurídico, ele decorre de uma ação da natureza. Essa ação da natureza, ela pode ser, eu posso considerar fatos jurídicos ordinários ou extraordinários, tá certo? Trago de cara o exemplo, para a gente poder entender o conceito, do fato jurídico ordinário, o nascimento, porque é um evento que é previsível, tá certo? Nós vamos saber que a mulher está diante de uma gestação e que esse neném, ele vai nascer, então ele é previsível, porém, nós não conseguimos impedir esse nascimento. É um fato natural, é um fato da natureza, o nascimento de um bebê, de um neném, mas não conseguimos impedir, tá? Não imaginem, por favor, tá, no uso do preservativo, porque o uso do preservativo, nós estamos falando antes da concepção, e aí sim a pessoa consegue evitar. Aí ele vai evitar a concepção, mas depois de haver a concepção, não tem como interromper o nascimento, a não ser que haja um aborto, que aí seria um outro evento. Então, não vamos discutir sobre aborto, nem vamos discutir sobre preservativos. Tá? Considerem uma gravidez normal, saudável, onde vai haver um nascimento. Nós sabemos que existe um tempo, né, cientificamente falando, que a mulher tem que gerir aquele bebê, e aquele bebê vai nascer obrigatoriamente. Então, é um evento natural que eu consigo prever, porém eu não consigo impedir. Isso daí é o fato jurídico ordinário. E o fato jurídico extraordinário é um evento que eu não consigo prever, porém eu consigo impedir. E aí nós costumamos a debater sobre o evento morte. Tá? Se o nascimento eu não consigo impedir, mas eu consigo prever, o evento morte eu consigo impedir a morte, tá? E eu cito sempre como exemplo o seguinte: um motociclista que pega uma moto, acelera 250 km por hora numa rodovia cheia de quebra-mola e buraco e não usa capacete, tá? Existe um risco de morte. A morte ela pode ser evitada se ele usar todos os equipamentos necessários para a sua segurança e andar com a moto dentro do limite de velocidade. Então, eu consigo evitar a morte, tá certo? Nós sabemos que ela existe e nós conseguimos evitar. Então, vamos parar por aqui, porque na aula passada esgotamos ato jurídico. Nessa aula, chegamos na primeira etapa dos fatos jurídicos, onde estamos tratando apenas sobre evento da natureza, e aí na próxima nós pegamos a parte de fatos humanos, fatos jurídicos, onde entram a ação humana, tá? Por alto, eu vou comentar sobre esse fato jurídico agora, que são os fatos ilícitos e os fatos lícitos. Os fatos ilícitos que são causados pela ação humana vão violar diretamente o dispositivo legal. E os fatos lícitos são aqueles que não violam o dispositivo legal, tá? Geram um negócio jurídico entre as partes e tem bem próximo o ato do fato jurídico. Então, ele tem total sentido de interesse entre as partes, tá? Na próxima aula a gente vai avançar mais sobre isso e vai falar sobre isso, tá ok? Então, eu vou encerrar por aqui. Nós estamos indo bem. Exijo que vocês façam mais perguntas em sala de aula, beleza? E estudem a continuidade do material que eu coloquei no grupo, tá certo? Esse vídeo vai subir para o canal agora. Agradeço a todos vocês a atenção. Chegamos a 20 minutos de vídeo. Gravem a relação entre ato jurídico e fato jurídico, a diferença entre eles, que um o outro, que é o fato jurídico, não é motivado pela ação humana, decorre de ações da natureza,
mas nós vamos para uma segunda etapa para discorrer sobre fato jurídico, que há a intervenção humana através de fato ilícito, fato lícito, negócio jurídico, ato e fato, e por aí nós vamos avançando ao longo da matéria. Beleza? Agradeço aí a atenção de todos, vamos para cima e semana que vem estaremos juntos mais uma vez na sala de aula na segunda-feira à noite. Um abraço.